Atos capítulo 17, do versículo 10 ao 12, diz o seguinte: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. E vamos orar. Amado Pai, nós pedimos a sua bênção esta noite para a mensagem. Eu peço o seu poder, que ele possa ser concedido a mim para pregar com eficácia. Nos dê também ouvidos, que teu Espírito nos ajude a ouvir com propósito e atenção esta noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos então sentar esta noite. E hoje eu quero falar sobre crentes mais nobres. Crentes mais nobres. Nós tiramos isso do versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Note que estes crentes mais nobres, no começo desse relato, eles não eram crentes. No começo desse relato, quando Paulo e Silas chegaram a Bereia, eles foram para a sinagoga dos judeus. Então, esses crentes mais nobres, eles começaram a história como judeus. Eles se tornaram crentes porque eles ouviram a palavra, checaram nas Escrituras se era isso mesmo, como Silas e Paulo estavam falando, comprovaram que era de fato o que estava escrito nas Escrituras, lembrando que as Escrituras para eles eram o Velho Testamento. O Novo Testamento não existia ainda, ele estava sendo vivido, e o livro de Atos ele cobre um período de tempo, e parte foi escrito durante esse período, parte foi escrito depois do período que engloba Atos, mas o fato é que não tinha Novo Testamento, eles tinham o Velho Testamento, mas eles eram mais nobres porque eles verificaram. Não foi Paulo e Silas chegar lá, começar a falar um bocado de coisa, e eles, tá sim, tá certo. Não. Eles foram checar, eles foram mais nobres porque verificaram, examinaram nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então hoje vamos falar sobre crentes mais nobres, como esses eram crentes mais nobres. Na realidade, todo crente é nobre. Esses eram mais nobres. Todo crente ele é nobre porque ele é filho de Deus. E existem alguns crentes que são mais nobres, são um grau a mais nobres do que outros. A palavra mais é um comparativo, está trazendo uma relação superior, superlativa, entre duas coisas. Então, se existem crentes mais nobres, existem crentes menos nobres. Eu não quero que você me responda, mas eu quero que você saia daqui esta noite respondendo para si mesmo a seguinte pergunta: eu sou um crente mais nobre ou eu sou um crente menos nobre? Você é a melhor pessoa para responder essa pergunta. Então, ouça com atenção e responda para si mesmo. Uma das características que os tornaram mais nobres é porque eles verificaram na Bíblia, como eu mencionei, se aquilo que eles ouviam seria aquilo que eles iriam aceitar. Isso, ao invés de aceitar só porque a pessoa que falou bonito, ou se a pessoa que falou é bonita, ou lhes agrada. A palavra final sempre deve estar com a palavra de Deus. Mas ele falou com tamanho entusiasmo e paixão, ótimo, beleza, mas estava certo? Um dos mais poderosos e famosos sermões na história do cristianismo foi um pregado por Jonathan Edwards, dos Estados Unidos, em se não me engano, 1700 e alguma coisa, e era chamado, e foi traduzido já para várias línguas, é chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Conta-se os relatos que as pessoas que ouviram, muitas uivavam, choravam, se agarravam, dizendo: o chão está abrindo. O chão não estava abrindo, mas eles sentiam que o chão ia abrir, iam ser engolidos. Multidões foram salvas. Quer saber como é que ele pregou? Ele subiu no púlpito,
pegou um papel, ele leu. Ele leu, foi um monólogo com voz plana. Ele não levantou a voz, não pulou, gritou, não bateu no púlpito, não ficou lá. Era o estilo dele. Ele redigia o seu sermão, ele ia para o púlpito e leu. Você note que não foi a apresentação, não foi a pregação, mas foi uma pregação poderosa. Então, o que vai ter a palavra final não é como ou quem prega, mas se bate com a palavra de Deus. Aqui na igreja eu sempre falo, não é porque o pastor falou, então está falado. Negativo, negativo, negativo. Se eu falei e está na Bíblia, então está falado. Mas se eu não puder mostrar na Bíblia o que eu ensino, o que eu prego, o que eu aconselho biblicamente, então faça o favor de me ignorar, porque é a minha opinião. Pode ser uma boa opinião, pode ser até uma opinião correta, mas não tem o peso da palavra de Deus. Então, a palavra final é essa. Isso é que tornou eles mais nobres. Mas existem outras evidências que caracterizam um crente que é mais nobre do que outro crente. A palavra nobre, além da definição de nobreza, de aristocracia, alguém que é realeza ou de berço nobre, essa palavra nobre significa que merece respeito, mais digno. Então existem crentes que merecem mais respeito. Existem crentes que são mais dignos, mais nobres nesse sentido que Paulo está falando aqui. Então o tema de hoje é crentes mais nobres. Você é um ou você é menos nobre? Eu quero agora ver algumas características de crentes que são mais nobres. Olha em Atos 17, o versículo 11, que nós acabamos de ler. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eu quero que você olhe aquela frase, de bom grado receberam a palavra. Uma característica de um crente mais nobre é que eles recebem a palavra de bom grado. De bom grado é a palavra grega prothumos. Prothumos, nós sabemos a preposição a favor ou em direção, ou que sustenta, que apoia. Thumos significa paixão, ardente desejo. Então, quando fala aqui que eles receberam de bom grado, eles receberam aquilo com entusiasmo, eles receberam aquilo com paixão, eles estavam ouvindo e desejosos de ouvir. Eles eram sedentos, eles estavam com fome e com sede da palavra de Deus. Eles eram uma esponja seca e desejavam ouvir a palavra de Deus. É o que significa isso, de bom grado receberam a palavra de Deus. No português, a palavra grado significa vontade e desejo. Eles de bom grado receberam. E o crente mais nobre, ele também tem fome e sede pela palavra de Deus. Seja ela lida, ou seja, o crente mais nobre lê a sua Bíblia. Seja ela lida, seja ela ouvida. Então ele vem para o culto, ele ouve. Se por algum desastre, tragédia, ele não pode estar no culto, ele ouve. Nós temos hoje essa possibilidade na internet. Se você está no seu leito da morte, tudo bem, você pode faltar, não tem problema. Se você vai ter neném, as irmãs, também nós entendemos. Mas fora isso, morreu, tem neném, não tem desculpa. Estou exagerando, é claro, mas, entenda. O crente mais nobre tem desejo e sede de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ter a palavra de Deus pregada, de assistir. Você pode ver, você pode assistir. Como sabe, todas as mensagens são disponíveis em áudio, em vídeo. E o crente sedento, ele de bom grado, ele vai ler, vai ouvir, vai assistir, vai se fazer presente. Por quê? Porque ele de bom grado recebe a palavra de Deus. Como você recebe a palavra de Deus? Não é dormindo. Você recebe a palavra de Deus, não é descansando em casa. Você recebe a palavra de Deus lendo, ouvindo, assistindo, estando presente.
recebendo ela, você tem sede, desejo, uma paixão de ouvir a palavra de Deus. O crente mais nobre, de bom grado, vem ao culto, ouvir a palavra. O crente nobre, de bom grado, presta atenção quando a palavra de Deus é pregada. O crente mais nobre, ele de bom grado, presta atenção no que ele está lendo. Quantas vezes, e eu já fui culpado disso, quantas vezes você está lendo a Bíblia, aí você para e fala, peraí, o que eu acabei de ler nos últimos 2, 3, 4, 5 minutos? Sei lá. Quando isso acontece comigo, eu paro, me dou uns tapas, e eu volto até o último ponto que eu lembro que eu li. Que muitas vezes você está ali no piloto automático, né? O zóio está fazendo tchum, 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 está entrando por aqui, saindo por aqui. Mas o crente de bom grado, ele não está lendo a Bíblia simplesmente para percorrer suas pupilas sobre a palavra de Deus e pronto. Não, ele quer receber, está com sede. Ele presta atenção no que está lendo. Eu falei isso outro dia, vou falar de novo. É melhor você ler um único versículo que vai te dar um alimento, vai te dar o que pensar, o que mastigar, que vai tocar o seu coração, do que você ler 10 capítulos. Você lê o quê? É um cara que foi subir um monte e viu não sei o quê, e desceu do outro lado, aí um jumento que não sei o quê, assim. Isso matou a sua sede? Pois é. Então não é o quanto você lê, é o quanto você tira, é o quanto Deus fala para você. E Deus pode falar para você em meio versículo. Mas o crente mais nobre, ele tem um desejo, ele quer receber a palavra de bom grado. Por isso que o crente mais nobre, ele pode examinar as escrituras, como os bereanos, quando ouve. Por quê? Porque ele é sedento, ele estuda, ele recebe, ele conhece. Quando alguém fala alguma aporobinha, num instante uma bandeira vermelha faz assim, ó, tim, 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 tim. Quando alguém chega e fala, para ser salvo você precisa ser batizado. Tá. O herege que fala uma coisa dessa pode falar muito bonito, ele pode ser muito bonito, mas é heresia. E o crente que de bom grado recebe a palavra de Deus, quando ele ouve isso, o alerta pisca. Agora, o crente que não é sedento, que não recebe a palavra de Deus, acredita qualquer heresia, qualquer vento de doutrina, ele aceita e recebe aquilo. Por quê? Porque não tem discernimento. Por quê? Porque não tem sede. Ele não recebe de bom grado a palavra de Deus. Ele não lê em casa, não vem para o culto, não escuta, não assiste. Hoje existem N possibilidades de você receber a palavra de Deus. Não é falta de avenidas, não é falta de modos, é falta de sede. Mas o crente mais nobre, ele não sofre com falta de sede e fome, porque o crente mais nobre, de bom grado, recebe a palavra de Deus. O crente mais nobre, de bom grado, recebe a palavra de Deus, mesmo, preste bem atenção, mesmo quando aquela palavra de Deus pisa nos pés dele. Mesmo quando aquela palavra de Deus machuca e redargua e traz convicção, mesmo assim, ele recebe. Mesmo se a pregação da palavra os ofende, os machuque, os admoeste, os choque. Tem muito crente que se pregar alguma coisa que eles não gostam, não venham mais para essa igreja. Tchau, passe bem, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não vou mudar de pregar a palavra de Deus, me perdoe, para ninguém. Para ninguém. Eu vou prestar contas a Deus, a quem a igreja pertence. A igreja não pertence a mim, nem a você, pertence a Deus. Então eu vou pregar a palavra de Deus. Se ofende, eu não quero ofender, mas se ofende, nada a ver comigo. Vá falar com o dono da igreja, vá falar quem escreveu a palavra. Não comigo. Lá em 2 Pedro, versículo 3, temos o exemplo disso. 2 Pedro 3, versículo 15, temos Pedro está falando sobre, ele está mencionando Paulo naquilo que ele fala. 2 Pedro 3,15 fala assim,
E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então você veja aqui que Pedro está falando carinhosamente de Paulo. Ele está elogiando Paulo. Ele falou aqui, o nosso amado irmão Paulo. Ele chama de querido, amado. Ele era querido. Pedro não tinha uma bronca, obviamente, não tinha uma bronca contra Paulo. Era o nosso amado irmão. Falou que ele tinha sabedoria, que foi lhe dada sabedoria. Falou que ele explicava coisas difíceis, ou seja, ele tinha uma certa eloquência e sabedoria, conhecimento. Ele explicava, ensinava coisas difíceis. Ele está aqui elogiando Paulo. Pedro está elogiando, exaltando Paulo. Mas é preciso lembrar que Paulo havia ralado Pedro. Paulo havia chamado a atenção de Pedro na frente da igreja. Seria como chegar aqui e falar, você aí, Vitor, você está aí, mas você... Não é a pessoa chamar a atenção de alguém na frente da igreja? Paulo fez isso? Paulo fez isso. Gálatas 2, versículo 11, que é Paulo falando. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Leia o contexto. Pedro, foi junto com Paulo, mas Pedro foi o primeiro a alcançar os gentios. Lembra Cornélios, lá em Jopa, que Deus enviou ele, teve o lençol que desceu, aquela coisa toda. Pronto. Os primeiros gentios a ser alcançados pelo evangelho foi através de Pedro. A verdade é que Paulo foi o apóstolo para os gentios, mas foi Pedro que inaugurou, que começou, foi o primeiro. Então Pedro falava, não, os gentios, ele falou, Deus mostrou, foi Pedro que defendeu essa questão dos gentios ser salvos, porque até aquele momento, lembre-se, a igreja primitiva em Jerusalém era composta de judeus, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, então só tinha judeu, então eles pensavam, a igreja é para judeus, mas não era para judeus, e Deus mostrou, ordenou, mandou que Pedro fosse lá pregar para Cornélio, mas... Então Pedro fez tudo isso, no entanto, quando ele estava rodeado de ex-judeus que se converteram, ou judaizantes que queriam impor a lei de Moisés aos crentes salvos, aos gentios salvos, ele então se separava e não se misturava com os gentios. Quer dizer, ele falava uma coisa, na frente dos gentios ele era uma coisa, na frente dos judeus ele se afastava. O motivo dele, eu não sei qual foi o motivo, se era justificado ou não, mas Paulo falou que era repreensível. E aqui fala lá em Gálatas 2,8, chegando Pedro a Antioquia, de resistir na cara, ou seja, ele foi de frente. Você podia pensar que Pedro ficou dodói. Afinal, eu sou um apóstolo antes de você. Você perseguiu a igreja, Paulo. Você foi apóstolo por último. Eu viajei com Jesus. Eu estava desde o início. Eu nunca persegui a igreja. E vem você, Paulo, chamar atenção na frente. Quem você pensa que é? Ele não ficou bravo? Ele não ficou desgostoso? Ele não ficou chateado? Aqui nós vemos Pedro dizendo, o amado irmão Paulo, cheio de sabedoria que lhe foi dada. Por quem? Por Deus. Ele falou, Deus lhe deu sabedoria. Ele é usado por Deus. Ele explica coisas que às vezes é difícil entender, mas Deus deu entendimento e sabedoria para ele. O amado irmão. Crentes mais nobres, como Pedro, eles não ficam chateados. Ou de bico comprido, porque o pastor pregou alguma coisa e fez contra mim. Já teve casos aqui na igreja, nunca vieram a mim, mas me relatam, que perguntam, ô fulana, quem foi que falou disso do pastor? De mim? Não, ninguém, mas por quê? Não, ele pregou hoje para mim, ele pregou sobre o meu pecado,
Eu não sabia de nada, ninguém me contou nada. E tem casos que a pessoa fala isso e fica chateado, não volta mais. Por quê? Porque você me chateou. Porque você me ofendeu. Gente, se a palavra de Deus te ofende, bom. Boa coisa é. Boa coisa é. Deixe que ela lhe mude, deixe que ela lhe transforme. Não fuja, não fique com raiva do carteiro. Receba a mensagem como sendo de Deus. Se tiver na Bíblia. Está na Bíblia? Então é de Deus. Não está na Bíblia? Não é de Deus. Mas crentes mais nobres não vão ficar chateados, não vão ficar tristes, chocados, ofendidos, porque o pastor pregou alguma coisa. Se o pastor prega contra o cigarro, você que não fuma, que eu saiba ninguém fuma aqui, mas só estou dando um exemplo. Eu prego contra o cigarro, é isso aí, pastor, prega mesmo, desça fogo do céu, pastor. Inclusive hoje de manhã desceu fogo, não foi do céu, mas foi da caixa de eletricidade lá na sombra, pegou fogo, fogréu danado, e eu estava pregando lá nos fundos, não vi nada, só fiquei sabendo depois, mas, enfim, mas quando prega uma coisa que não lhe afeta, é isso aí, pastor, prega mesmo, não tenha dó não, bote quente. Mas quando o pastor prega sobre o seu pecado, esse pastor não sei não, viu? Não sei não. A coisa muda. Ou seja, quando a pregação pisa nos seus delicados pés, o crente menos nobre fica todo espivetado. O crente mais nobre diz, amém, Senhor. Eu precisava ouvir isso. Obrigado, Senhor, que tem um pregador fiel e corajoso bastante para pregar a sua palavra e não ficar, bom, não posso falar isso porque senão a Érica vai ficar chateada. Temos duas Éricas aqui. Eu não posso falar isso, senão o irmão ali vai, eu não posso falar. Gente, eu prego o que Deus coloca na mensagem. Eu não quero magoar, ofender, chatear ninguém, mas se magoa, ofende ou chateia, eu ia dizer, eu sinto muito, mas na realidade eu não sinto muito. Porque o problema não é nem comigo, nem com Deus, nem com a palavra de Deus. O problema é com alguém, é com um crente que é o quê? Menos nobre. Você é crente mais nobre ou você é crente menos nobre? Às vezes a palavra de Deus, ela é doce e suave, é um unguento que traz conforto, que refresca. Salmo 119, versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Mas às vezes a palavra de Deus não é tão doce. Jeremias 23, 29. Porventura, Deus falando, porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Quando ela é doce como mel, nice, legal. E quando ela é como um fogo que queima? Ou um martelo que quebra a pedra? Bom, aí já não é tão doce. Pois é, ambas são a palavra de Deus. Se você goste ou não, se você aceita ou não, se vai ser doce ou amargo, é a palavra de Deus. Então nós não podemos ficar escolhendo, disso eu gosto, disso eu não gosto. Sabe o que é isso? É um crente menos nobre. E nós devemos ser crentes mais nobres. Os crentes mais nobres recebem em ambos os casos. Doce ou amargo. Crentes mais nobres recebem. Muitos crentes menos nobres, eles fogem. Eles fogem não recebendo. Eles fogem e não querem receber nem de mau grado. Eles fogem como? Faltam ao culto. Não vocês estão aqui. Eles fogem fechando suas Bíblias. Eles fogem não orando. O problema da oração é que muitas vezes nós achamos que a nossa oração vai mudar a mente de Deus. Gente, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, para que eu vou querer mudar a mente de Deus?
Oração serve mais para mudar o nosso coração. Porque quando você está em oração, você está na presença de Deus. Você está em comunhão com Deus. Você está sintonizado com Deus. Você está ligado, literalmente ligado, conectado com Deus. E Deus então pode transformar, mudar o seu pensamento, o seu coração, o seu raciocínio, a sua perspectiva. Gente, eu não quero mudar a mente de Deus. Os seus caminhos são perfeitos. A sua palavra é perfeita. Para que eu vou querer mudar o que é perfeito? Não. Oração é quando nós nos colocamos na presença de Deus. E Jesus nos deu, eu não quero sair muito do tema, mas Jesus nos deu lá com a oração do Pai Nosso. Aquilo não é uma reza, aquilo é um modelo. Nós vamos a Deus em gratidão. Nós vamos a Deus em reverência. Nós vamos a Deus e pedimos pelos outros. Nós vamos a Deus confessando e nós vamos a Deus pedindo. E quando nós fazemos isso, nós estamos na presença de Deus. Agora, se você ora assim, Senhor meu Deus, me dê tudo o que eu quero e ajude aí quem precisar. Amém. Bom, se essa é a sua oração, você não está conectado com Deus coisa nenhuma. Você está conectado com outra coisa. O seu dia, sua agenda, seu trabalho, enfim, você está ligado em outra coisa. Mas quando você vai e você se perde na presença de Deus, aquilo transforma, aquilo muda. E crentes mais nobres não fogem. Não fogem da oração, não fogem da leitura da palavra, não fogem da pregação da palavra, não fogem da comunhão. A comunhão dos irmãos tem um poder transformador. Já ouviram aquele exemplo? Com certeza, ele é mais velho do que, do que eu. Se você pega brasas, você tira uma brasa e coloca aqui, o que vai acontecer com essa brasa? Ela vai apagar. Por quê? Porque não está compartilhando o calor daqui. Então, se coloca aquela brasa de volta, ela reacende. O poder da comunhão, de estar em comunhão presente com os irmãos. Isso tem um poder de transformar. Então, o que acontece? Foge da comunhão, foge da pregação, foge da leitura bíblica, foge da oração. Isso são crentes menos nobres. Menos nobres. Crentes menos nobres não dizem isso abertamente, mas no seu coração eles fazem do mensageiro o seu inimigo. Gálatas 4,16, Paulo falando, fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade. Gente, se eu trago a verdade aqui, e ela te ofende, por que está com raiva de mim? Porque eu sou teu inimigo. Sabe por que o mundo odeia esse livro? É porque esse livro é um conto de fadas. Há essa raiva toda porque é um conto de fadas. Diga uma coisa, o mundo odeia a história do Chapeuzinho Vermelho, de fadas de verdade? Não. O mundo odeia ficção? Não. Essa Bíblia é ficção. Que seja, porque é o Senhor de todo. O ódio que o mundo tem pela palavra de Deus não é porque é ficção e não é porque eles não creem. É porque eles não gostam do que diz aqui dentro. Eles não querem aceitar o que está aqui dentro. Não tem nada a ver com ficção. Se fosse uma questão de ficção, ter raiva de ficção, então tinha ficção. Por que o mundo não tem raiva de Guerra nas Estrelas? Você sabe, aquilo não é real. Aí tem Jornada nas Estrelas. X-Men. Os Avengers. Gente, isso é ficção. O mundo tem raiva? Não, eles amam, adoram, idolatram. Você sabia que existe uma religião de Guerra nas Estrelas? Existe uma religião, as pessoas acham que tem a força. E a força, eles acreditam que isso existe. Gente, é ficção. Agora, quando a ficção está entre a capa deste livro aqui, aí é ódio. Tem que proibir isso daí. O ódio não é porque eles não creem. O ódio é que eles não gostam do que está escrito aqui. Então o mundo foge. Se aqui é verdade, por que odiar a verdade? Como Paulo falou, fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Quer que eu minta?
Aí você vai ser meu amigo? Crentes nobres querem uma igreja séria. Gente, a igreja tem em cada esquina, praticamente. Eu não gostei dessa igreja porque não tem meu estilo de música, eu sou mais pagode gospel. Então, eu vou para aquela dali. Lá tem pagode gospel, eu vou para lá. Vá? Fazer o quê? Ali o meu estilo é o estilo surfista. Então, eu vou para aquela igreja, porque lá o púlpito é uma prancha de surf. Bacaninha. O poder está na prancha. Vá para lá. Crentes mais nobres querem uma igreja séria, que prega a verdade, doa o que doer. Crentes nobres querem um pastor que quer agradar mais a Deus do que aos homens. Sabe, através dos anos já teve vários palpites aqui, geralmente de visitantes, né? Pastor, se você botasse aqui um grupo de louvor e encher a igreja. Eu não estou interessado em encher a igreja, eu vou deixar que Deus enche a igreja. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. O meu trabalho não é edificar a igreja, meu trabalho é pregar a palavra de Deus. Não é edificar a igreja. Se a igreja tivesse 2 pessoas aqui hoje, eu estava pregando a mesma coisa. Se tivesse 500 pessoas, bom, não ia caber. Mas, entenda, eu estou interessado em agradar a Deus e pregar a palavra de Deus, não encher a igreja. O problema é que muita igreja está interessada em se encher, aí pronto. Aí a coisa vacalha. Aí você quer agradar homens, que agradando os homens, eles vêm. Eu não estou agradando homens. Eu quero agradar a Deus. E quem está aqui é porque quer ouvir e quer também agradar a Deus. Se você está aqui e você não quer agradar a Deus, você entrou na igreja errada. Eu sinto muito, tá? Ela fica do lado. Não, estou brincando, não tem nenhuma igreja aqui do lado, não. Mas um crente mais nobre, ele quer agradar a Deus, quer uma igreja séria. Olhem comigo aí em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Crentes mais nobres não torcem a palavra de Deus. Eu vou pular para o versículo 16, porque nós lemos o 15. Falando disso, com as outras, em todas as suas epístolas, entre as quais há coisas difíceis de compreender, que os indoutos e inconstantes torcem. Um crente mais nobre não torce a palavra de Deus. Torcer a palavra de Deus é coisa de indouto, é coisa de pessoas inconstantes, que não conhecem, não querem conhecer e são voláteis. Eles mudam. Hoje crê uma coisa, amanhã crê outra. Eu já encontrei pessoas que eles guardam o sábado, aí guardam o domingo, aproveita e guarda segunda, terça, quarta, quinta. Não come porco, não come nada. Você é judeu? Não, não sou mais. Sabe o que é isso? É um indouto. O que é um indouto? É alguém que não tem doutrina, não conhece doutrina, alguém que não tem conhecimento. Então ele acaba aceitando tudo e torcendo tudo. Tem muita gente por aí, gente sincera, achando que tem que guardar o sábado. Gente, o sábado é para o judeu. Não é o tema de hoje aqui, mas se você acha, você tem alguma questão, quer que eu explique? Talvez você tenha alguém na família, alguém no trabalho, que fica ali torrando a paciente, dizendo, tem que guardar o sábado, porque o sábado... Tá? Eu te mando o link de mensagens de um estudo que eu já dei sobre isso. O sábado é para os judeus, gente. Eu não vou gastar mais tempo nisso, mas está interessado, manda mensagem para mim, eu mando para você. É claro na Bíblia. Mas a igreja tal, com todo respeito, eu estou me lixando para o que a igreja tal, ou YX está dizendo. Vamos ficar na palavra de Deus? É isso que Pedro está falando. Que tem doutrinas que os indoutos e os inconstantes, eles torcem. Eles querem que a Bíblia diga alguma coisa, então eles vão lá e tentam manipular, torcer. Para quê? Para concordar com o que eles querem que concorde. Crentes mais nobres não querem isso. Nunca, jamais mude ou force ou torça a Bíblia para o que você crê. Mas deixe que a Bíblia determine o que você crê. Quando eu fui salvo mais de 30 anos atrás, eu fui salvo com 2 meses de idade, você faça uns cálculos aí, mas
Eu lembro a noite que eu fui salvo, horas, eu fui salvo havia poucas horas, 2, 3 horas. Eu cheguei em casa, sentei no sofá de casa, e eu falei assim para Deus, eu lembro como se fosse ontem, eu falei, Deus, tudo que eu creio não vale nada. E eu tinha umas ideias malucas, acredite. Eu falei, Deus, eu não quero acreditar em nada, eu quero passar tudo a limpo, eu quero que a sua palavra agora me reprograme. Eu quero que o Senhor me ensine, me mostre o que eu devo crer. Eu não vim com conceitos pré-estabelecidos do que eu cria. Eu falei, Deus, sabe uma coisa? Eu creio uma coisa, eu creio que você é Deus, seu filho é Jesus, morreu por mim, me salvou, estou salvo. Eu creio nisso, o resto eu não creio em mais nada. Vamos, Deus, construa a minha fé. Me acrescente conhecimento. É diferente de alguém que chega e fala, bom, eu creio nisso, deixa eu ver onde é que a Bíblia fala isso. Ah, não fala? Já sei, vou dar um jeito de ela falar. Aí você começa a... Não faça isso. Crentes mais nobres não fazem isso. Não queira mudar a Bíblia, não queira mudar as doutrinas, deixe que a Bíblia mude a você. Antes de alguém torcer, escute bem isso, preste bem atenção. Isso vai cheirar de longe o perigo. Antes de alguém torcer a Bíblia, vem o ataque, vem a crítica. Vem a crítica. Bom, como é que a gente sabe que isso é a palavra de Deus? Antes de alguém torcer, ele vai começar a querer descreditar a doutrina. Ah, mas isso era antigamente. A Bíblia fala que Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Ah, mas hoje em dia, sabe o que é isso? É o começo de alguém que quer torcer. Primeiro ele ataca, critica, descredita, para abrir caminho, para começar a torcer. Pode escrever. Lucas 9:23, rapidinho. Lucas 9:23, crentes mais nobres negam a si mesmos. Lucas 9:23 diz assim, e dizia a todos, Jesus falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Uma característica principal de Cristo era a negação. Ele sempre colocava os outros na frente dele mesmo. Ele sempre se negava. Crentes mais nobres se negam. Crentes menos nobres faltam ao culto. E não é porque estão no leito da morte ou porque estão tendo neném. Falta evangelização. Por quê? Ah, porque vai chover, está ventando, porque o pastor falou que viu não, que outra vez mataram alguém lá. Nos 15 anos aqui, aquela foi a terceira execução que nós vimos. 3. Eu vi as outras 2, não vi essa. Eu mencionei agora há pouco. Mas vai que as balas começam a voar. Gente, 16 anos, 3 casos. Não é tão perigoso assim. Crentes menos nobres, por qualquer motivo, buscam, inventam, e às vezes nem motivo precisa. Medo da Covid. Gente, Covid está aí, não está? Ela vai ficar. 2 anos atrás, ele veio pregando, falando, gente, calma, isso vai passar. Eu estava errado. Não vai passar. Não vai passar. Vai passar quando Jesus voltar e tirar a gente dessa bagunça, mas não vai passar. Eu espero que eu esteja errado, eu espero que daqui a 2 anos você fala, tá vendo, pastor, passou. Eu vou dizer, que bom que passou. Eu tenho interesse que passe, eu quero que passe, mas sabe uma coisa? Não vai passar. Não vai. Então, se a gente for ficar, cadê você, irmão? Eu estou esperando a Covid passar. Ah, tá. Então, fique bem confortável aí embaixo, porque ela não vai embora. Não vai, estou lhe falando, não vai embora. Eu só não aposto porque eu sou crente, não é coisa de crente. Crentes mais nobres não apostam.
Mas não vai passar. Se passar, bom, mas não pense, não contem com isso, minha gente. Não contem com isso. Ah, pastor, quando a Covid passar, eu vou fazer, eu vou para o culto, eu vou... Não, tá. Você me conta como é que foi isso. Crentes menos nobres faltam, que tem trabalho. Gente, eu entendo, tem pessoas que trabalham por escala. Pessoas que trabalham com segurança, na área médica. Eu entendo isso, até mesmo muitas vezes na área do comércio. Eu entendo isso. Trabalho numa escala, eu compreendo. Às vezes tem um conflito. Eu estou falando para as pessoas que não é um conflito, é uma escolha. Não tem uma escala que os obriga a trabalhar esses dias, mas eles optam por trabalhar, por quê? Entenda? Eu entendo, tem gente que o trabalho dele segue uma escala. Hoje em dia, o comércio, havia um dia que domingo fechava, hoje nada fecha. Tudo fica aberto até toda hora do dia, hora. Então, eu entendo. Nesses casos, tudo bem. Eu entendo. Agora, às vezes não é na escala, é escolha. É escolha. É diferente. É diferente. Eu lembro uma vez, anos atrás, eu já falei esse exemplo uma vez, estava numa conferência missionária, eu nem lembro onde é que era, nos Estados Unidos, e tinha um outro casal. Ele era americano, ela era vietnamita. Ela tinha ido como uma adolescente nos Estados Unidos, ela já era crente, e no seminário conheceu o marido, casaram, tal coisa, estavam levantando sustento para voltar para o Vietnã como missionários. E o pastor da igreja não era muito polido, digamos assim. Aí subiu ela, deu o testemunho dela, testemunho poderoso. Ela falou assim: o meu pai era um bruxo. Os missionários passavam lá em casa, convidavam a gente para a igreja, a gente ia, e toda vez que a gente ia para a igreja, quando chegava em casa, era uma pizza. Pizza brava. O pai era bruxo lá, uma religião lá do Vietnã. E ela contando como sofreram. Perseguição do pai, perseguição das pessoas, da sociedade. E como ela sofreu. O seu irmão foi morto, não lembro o motivo. O pai dela morreu também. Eles foram como refugiados, órfãos para os Estados Unidos. E aí começa a história. Aí subiu o esposo dela para o testemunho. Porque eu nasci numa família de crente, eu fui para... Meu pai era cristão, minha mãe era cristã, fui para uma escola cristã, uma igreja boa, cristã. Mas foi só no seminário que eu recebi Cristo. O pastor levantou e falou: irmão, senta. Essa igreja vai sustentar, não você, vai sustentar ela. Pelo testemunho dela. Irmão, você não tem vergonha não, você cresceu no lar cristão e nunca veio conhecer Cristo. Você cresceu no lar cristão e você foi para a escola cristã, você foi para... Essa jovem aqui não tinha lar cristão, não tinha escola cristã, não tinha nada. Ela apanhava porque ia para a igreja. E você era rebelde, não queria saber de Cristo. Até a nossa igreja vai sustentar o seu projeto missionário por causa dela. Eu nunca faria uma coisa dessas, é claro, eu nunca trataria assim dessa forma. Mas ele fez assim. Sabe o que ela era? Ela era uma crente mais nobre. Alguém aqui já apanhou porque veio para a igreja? Pois é. Ela apanhava, era criança. E não faltava um culto. Crentes mais nobres negam a si mesmo. Não usam qualquer desculpa, qualquer motivo, qualquer razão. Foi como, deixa eu ver aqui. Não. Crentes menos nobres fazem isso. Por último, essa noite, Filipenses 3,5. Estamos na reta final. O trem de pouso já desceu. Estamos se aproximando para aterrissar. Filipenses 3,5 fala assim: circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel. Isso aqui é Paulo falando. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei,
fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Veja bem, ele não falou que a lei justifica, ele falou que segundo a lei, ou seja, quando ele cria como fariseu, como judeu, que a salvação era pela lei, ele guardava a lei de forma irrepreensível. Ele era hebreu de hebreus, fariseu, judeu, da tribo de Benjamim. Está sentindo aqui Paulo dizendo que ele era top? Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Crentes mais nobres sabem valorizar Cristo. Sabem valorizar o relacionamento com Cristo. Quando ele fala aqui para que possa ganhar Cristo, não é para ganhar a salvação. Ele está falando para ganhar o quê? O relacionamento. Para ganhar um relacionamento íntimo e próximo e pessoal com Cristo. Salvação você não ganha, você recebe pela graça, por meio da fé. Agora, um relacionamento com Cristo não é de graça. Tem um custo. Tem um custo. E Paulo falou que ele pagou tudo aquilo que precisou pagar. No caso dele, ele diz, perda de todas as coisas. Entenda, Paulo, quando era Saulo, ele era o cara. Ele era fariseu, parte da elite. Fariseu era a seita mais rigorosa que havia no judaísmo. Ele tinha respeito. Quando ele andava na rua, as pessoas baixavam a cabeça. As pessoas, sim, doutor, não doutor, pois não doutor. Não tinha fariseu pobre. Os fariseus eram geralmente bem de vida. Fariseus só podia ser um fariseu se fosse casado. Nós sabemos pelas epístolas de Paulo que Paulo não tinha esposa. Ou ele era viúvo, ou ela o deixou. Talvez não queria ser casado com alguém que fosse desprezado e desprestigiado. Eu casei com um fariseu. Eu casei com um homem de respeito. Eu andava na rua, lá vai a esposa do fariseu, lá vai. Agora você se meteu com esse coisa de cristianismo aí, ninguém quer você nem pintado, você perdeu sua posição. A Bíblia não fala, sabemos de uma coisa. Ele não tinha esposa aqui. Talvez ele tinha esposa, que era fariseu. Você não tinha como ser fariseu se não fosse casado. Então, ou a esposa dele morreu, é uma possibilidade, ou a esposa dele o deixou, que é outra possibilidade. Mas ele fala, eu perdi todas as coisas. Tudo que ele tinha como ganho, ele contou como escória, como lixo, para que ele pudesse ganhar Cristo. Mais uma vez, ganhar Cristo não é ganhar salvação, é para ter intimidade com Cristo. Crentes mais nobres, eles sabem valorizar o relacionamento com Cristo. Custe o que custar. Crentes menos nobres, não. Crentes menos nobres é assim. Bom, se não for incomodar, não dá trabalho, não vai me custar nada, se não vai me incomodar em absolutamente nada, tudo bem. Mas fora isso, eu não quero conversa. Humanamente falando, Paulo tinha de tudo, posição, respeito, aceitação dos homens, o louvor dos homens, ele tinha muito ganho, muito lucro, mas perdeu tudo. Escória quer dizer lixo. A palavra escória, se você anda a fazer um estudo da palavra original, ela significa aquilo que se joga aos cães. E para o judeu, não tinha animal mais baixo do que o porco e o cachorro, o cão. Então escória era literalmente o lixo do lixo. O lixo do lixo. Tudo que ele tinha, falou, isso aqui não vale nada para que eu ganhe em Cristo. Você é um crente mais nobre ou um crente menos nobre? Eu falei no começo que eu queria que você respondesse essa pergunta. Eu não quero que você responda para mim, eu quero que você responda para você.
Ser um crente mais nobre ou menos nobre não depende como a nobreza humana, se seu pai era nobre, se você era filho de um rei, de um conde, de um duque, não interessa. A nobreza do crente vem das decisões que ele toma. Está em nossas mãos. Você faça o que você quiser. Eu quero ser um crente mais nobre.